Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Ovinocultura e Caprinocultura do curso de Medicina Veterinária. Eu sou a professora Suiane e hoje nós iremos falar de manejo sanitário, na nossa unidade 5. Como pauta da nossa aula, iremos ver aspectos sobre a sanidade, higienização das instalações, inspeção, quarentena e isolamento dos animais, principais doenças, doenças infecciosas, doenças parasitárias, transtornos metabólicos, problemas sanitários no confinamento e dejetos. Sanidade. A importância do bem-estar para manter a sanidade do animal. Muito se fala em sanidade, muito se fala em bem-estar, mas o que é isso, afinal de contas? Né? Manter esse animal saudável a que custo? Então, fornecer as condições adequadas para esses animais é importante para que ele possa estar dentro dos seus parâmetros de desenvolvimento pleno. Né? Então, a sanidade é um deles. Manter esse animal livre de qualquer prejuízo sanitário, manter esse animal livre de qualquer doença, manter esse animal livre de qualquer patógeno, de qualquer que seja de sujeiras acumuladas, tudo que vá prejudicar a sua sanidade. E o bem-estar é um parâmetro importante para manter a sanidade desse animal. Vejam bem, um animal que está em situações de bem-estar, ele consegue se alimentar bem, ele consegue se locomover, ele consegue viver saudável, né? Ele consegue interagir com outros animais, ele consegue ter uma boa reprodução. Então, um animal que está livre de qualquer tipo de estresse, seja térmico, seja qual for, né? Um animal que está livre de fome, livre de sede, livre de medo, ele está expressando as suas características naturais, seu comportamento, esse animal está saudável, ele está pleno. Então, a importância do bem-estar é muito grande para manter esse animal livre de lama excessiva, manter esse animal, por exemplo, com o casqueamento em dias, manter esse animal em um ambiente seco, que ele possa manter os seus hábitos. Então, tudo isso entra dentro do bem-estar animal. O MAPA instituiu a Instrução Normativa número 87, contendo o regulamento técnico do Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e Ovinos, o PNSCO, tá? Esta instrução normativa, ela tem como guia, né, tem como características que a Guia de Trânsito Animal, que é a famosa GTA, e exames sanitários para participação em exposições e demais eventos de aglomeração. Então, se você vai levar os seus animais, por exemplo, suas SANEI, né, suas cabras leiteiras de alto nível, para uma exposição agropecuária, por exemplo. Então, você precisa ter o Guia de Trânsito Animal, que é o GTA, tá? O GTA a gente consegue emitir ele através do site, tá? Das agências reguladoras. Então, manter esses animais com os exames sanitários em dias, tá? Para que eles não venham, por exemplo, a infectar outros animais. Então, existem animais assintomáticos, né, de determinadas doenças. Então, esses animais, em contato com outros novos animais ali, ele pode estar transmitindo, né, essa doença para esse outro animal. Então, por isso que é importante você ter os exames sanitários em dias, juntamente com a GTA, tá? Manter atualizado o cadastro junto ao Serviço Veterinário Oficial, tá? Então, você está sempre em dias com o cadastro. Comunicar imediatamente alterações na condição sanitária dos animais. Utilizar somente insumos agropecuários registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? O MAPA. Então,
É necessário você seguir todas as regulações, todos os regulamentos, para que você possa estar atendendo todos os parâmetros, mantendo a sanidade desse animal, não só os seus animais, mas os animais também ali do vizinho, os animais das exposições. Então, estar em dias. E fazer a escrituração zootécnica da criação. De nada vale você ter uma produção animal se você não faz escrituração zootécnica. Então, faça, escritura esses animais de forma zootécnica. Ah, professora, mas o que é escrituração zootécnica? Você ter o controle da sua produção. O controle dos dados, principalmente, o controle dos índices, o que, é que você tem de insumo, o que é que não, qual é a necessidade nutricional daquele animal, quantos animais. Esses animais eles têm identificação, eles são brincados, eles são chipados. Então, ter o controle, escriturar esses animais, tá bom? A sua produção. Muito bem. Procedimentos de rotina que contribuam efetivamente para minimizar os efeitos negativos causados pelas doenças. São eles: higienização das instalações, realização de quarentena dos animais adquiridos, vacinação contra as doenças que ocorrem na região, realização dos exames parasitológicos de fezes, utilização de medicamentos para controle das endoparasitoses, descarte progressivo dos animais susceptíveis à doença e controle de vetores de doenças, sejam insetos ou roedores. Então, realmente ter a palavra é controle, tá? Então, você ter um controle desde a higienização das instalações até, por exemplo, descarte de animais que são susceptíveis a doenças. Professora, mas eu sou muito apegada naquele animal. Eu tenho desde que eu nasci, aquela cabrinha ali. Boazinha de leite tem até nome, mas ela é susceptível à doença, você vai correr o risco de infectar todo o seu rebanho, então faça o descarte, né, desses animais. Claro que tudo deve ser ponderado no momento do descarte, mas visando a sanidade, se tem um animal ali, ele é susceptível a essa doença, é importante atentar-se, tá? Porque a sanidade do rebanho é muito importante. Vamos lá, higienização das instalações. Armazenamento correto do esterco. Então, as instalações, elas são muito importantes, na vida desses animais, principalmente com relação à sanidade. Por quê? As instalações é onde esses animais vão estar contidos, tá? Então, para caprinos e ovinos, por exemplo, no Nordeste, eles são criados no chão, né? É porque lá é muito seco, né? Então não tem problema de umidade no casco. Então lá para eles é perfeito. Para nós, como é muito úmido, chove bastante, nós produzimos esses animais, né? E em instalações chamadas de aprisco, são instalações suspensas, justamente para evitar problemas de casco devido à umidade. Então, se você está contendo esses animais nessas instalações, parcialmente ou totalmente durante o seu dia, então essas instalações são responsabilidade sua como produtor e técnico para manter ela dentro dos parâmetros adequados de higiene. Então, por exemplo, ter uma esterqueira, né? Armazenar de forma correta esse esterco, fazer a limpeza dos comedouros e bebedouros. Ah, vou só colocando lá, fornecendo a ração, a dieta, de manhã de tarde, no outro dia de manhã de tarde, no outro dia de manhã de tarde, e a limpeza. Faça a limpeza desses comedouros e bebedouros. Vai ver o bebedouro tá lá, chega a estar com limo, chega a estar verde. Não, não pode ir, não pode ser assim, porque a água limpa e de qualidade é importantíssimo para a nutrição animal, tá? E, inclusive, ela pode ser vetor, né, de doenças, ela pode ser uma forma de contaminação. Amônia quaternária, hipoclorito de sódio, iodo, cal e dentre outros, podem ser aqui substâncias que você pode estar utilizando para fazer essa limpeza, tá bom? Então, por exemplo, tirei esse lote de animais dessas instalações e eu vou colocar outro lote.
faça o vazio sanitário. Passe a cal, limpe, né, tire todo, a limpeza pode ser a seco, pode ser úmida, faça a limpeza daquela instalação, retire os estercos, retire as fezes, a urina, retire. E dali você vai aplicar a cal, vai ficar toda branquinha, né, a baia, por exemplo. Para que você espere, né, ali no mínimo 7 dias, de 7 a 15 dias, para que venha o outro lote, para que durante esse período, né, e com esse método de higienização, você possa estar eliminando qualquer patógeno que venha atingir esse novo lote, tá? Então faça a limpeza com os, equipamentos e com as substâncias adequadas. Lança-chamas ou vassoura de fogo também é um equipamento extremamente útil e eficaz. Então, você tem a vassoura de fogo em que você vai passando, passou a cal, ou então, vou mudar lote ali, passa a vassoura de fogo, vai passando essa alta temperatura, esse lança-chamas, ele vai eliminando qualquer tipo de patógeno que esteja ali presente nessa instalação. Uso de equipamentos de proteção individual, o EPI, é importante. Protejam-se. Vocês, como manejadores, como colaboradores, técnicos e produtores rurais, usem o equipamento de proteção individual, tá? Seja com máscara, viseira, tá? A touca árabe ou chapéu, que a gente chama, o avental, as luvas, as botas, tá? As calças, camisas, tudo EPI. Quando sair de lá, fazer a limpeza desse EPI também é muito importante. Eu entrei naquele galpão ou naquele aprisco, depois eu vou no outro e depois ali tinha um animal contaminado, eu fiz o trato dele, depois eu vou para um outro animal que está saudável, então cuidado com essa contaminação. Então aqui nós temos imagens, tá, da limpeza das instalações. Vejam bem, aqui nós temos uma limpeza que está sendo úmida, né? Aqui nessa primeira imagem, então com água. Temos a limpeza a seco, tá? Com a vassoura aqui, tirando, varrendo as baias. E temos a aplicação da cal, por exemplo, tá? Para aí esterilizar esse ambiente. Inspeção, quarentena e isolamento dos animais. Devem ficar isolados e monitorados por determinado período de no mínimo 30 dias, tá? Esses animais que, se você adquiriu ele de outra propriedade, principalmente, tá? Não vá, eu comprei aquele lote, aqui, 5 animais, por exemplo, 5 caprinos, e eu vou colocar junto com o meu rebanho da propriedade do fulano de tal. Não faça isso. Primeiro, se submeta a usar quarentena, tá? De no mínimo 30 dias. Para que, o ideal é 40 dias, mas no mínimo 30. Para que durante esse período que eles estejam isolados, eles possam expressar sintomas, né? De alguma doença que eles estejam ali assintomáticos. Tem também o uso do sentinela, né, que você pode pegar sortear um animal seu e juntar com eles lá na quarentena, porque se eles estão assintomáticos, mas o seu é o animal que você colocou lá junto com eles, se expressar os sintomas, significa que eles estão infectados, ok? Então, antes você submeter um animal seu do que o seu rebanho inteiro. Baia ou piquete de isolamento pode ser utilizado, tá? Dependendo da quantidade de animais. Inspeção individual rotineira previne a disseminação de doenças contagiosas e a seleção e descarte dos animais, tá? Então você pode estar vendo ali diariamente se aquele animal ele está apresentando algum sintoma e se ele apresentar, você pode ali selecionar ou descartá-lo ou, claro, tratar aquele animal. Então, dependendo do tipo de doença, dependendo de onde esse animal veio, você pode estar realizando esses procedimentos. Existem algumas doenças, tá? Que nós estaremos abordando aqui, as principais doenças. Então, algumas doenças infecciosas podem ser controladas por vacinação, daí a importância de se ter um calendário de vacinação, tá? Então, realizar a confecção do calendário, ver quais são as vacinas obrigatórias, então, aplicar a vacina nos seus animais, então, fazer o manejo sanitário de forma correta, tá? Para que você venha prevenir o aparecimento de doenças. Enquanto outras, né, por ainda não existir vacina, exigem a adoção de medidas de manejo.
tá? Nós temos alguns exemplos de doenças que podem estar afetando esses animais, como a febre aftosa e a raiva, assim como nos bovinos também, né? Então, os caprinos e ovinos podem estar sendo afetados por essas doenças. Aqui nós temos algumas doenças infecciosas, que são linfadenite caseosa, tá? Causada por uma bactéria, tá? Essa bactéria, né, Corynebacterium pseudotuberculosis, tá? Causa inflamação dos linfonodos, formando abscessos, mais conhecidos como caroços, principalmente na região da cabeça e do pescoço, tá bom? Então, esses caroços, né, esses abscessos, eles têm, né, essa secreção, tá? Então, se você romper esses caroços, você vai ver que ele tem aquela secreção, tá bom? E que você pode estar fazendo a sua retirada, tá? Com todos os procedimentos adequados. Essa linfadenite caseosa, ela é bem comum, tá? Entre caprinos e ovinos. Existem algumas formas que podem ocasionar, né, a transmissão dessa bactéria, inclusive o manejo. Então, fazer o manejo adequado desses animais, ter cuidado, muito cuidado. A transmissão, né, ela pode ser através da secreção do abscesso rompido do animal doente. Então, um animal passando para o outro e assim por diante, tá? Então, o tratamento é a retirada, tá? Desses abscessos. Então, fazer a retirada, fazer o tratamento correto, para que esses animais eles possam ali estar tendo um plano de desenvolvimento, uma vida com uma sanidade boa, tá? Esses caroços não necessariamente eles podem aparecer somente no pescoço ou na cabeça, mas podem aparecer em outras partes do corpo também. Clostridioses. A clostridiose mais frequente é a enterotoxemia, tá? Ela é causada pelo Clostridium perfringens. Esse clostrídio, né, as clostridioses de uma forma geral, elas são também comuns, né, em ovinos e caprinos, e elas são bem severas em alguns casos e podem levar até a morte, tá? Ela é mais conhecida como morte súbita. Então, é rápido que ela age no organismo do animal, tá? Então, esse animal ele vai adquirir essa clostridiose, e que também é uma bactéria, tá? O clostridium é uma bactéria. E aí, essa bactéria, ela causa uma morte muito rápida nesse animal. Então, os sintomas, às vezes, eles são discretos, né? Por isso que daí o nome morte súbita. Porque o animal está bem e rápido, ele apresenta esse sintoma e pode morrer. Então, os principais sintomas: dor abdominal com ou sem diarreia, prostração e morte. Animal prostrado nunca é um bom sinal. Então, esse animal com diarreia apresentando prostração, ele pode ser seguido de morte, tá? Então, a vacinação é obrigatória contra a clostridiose, para justamente prevenir a ação dessa bactéria. Doenças parasitárias, verminose e os eumintos, os vermes redondos. Então, por incrível que pareça, pasmem, a verminose é uma das doenças que mais mata dentro da caprinocultura, de acordo com alguns estudos, e é a mais comum, né? Então, é muito comum, principalmente aqui para nós da região norte, porque aqui chove muito. No inverno amazônico, é muito propício à contaminação por verminose, né? Por eumintos. Então, esses animais eles são soltos para o pasto, e quando eles vão para ali na ponta ali, os vermes eles ficam alojados ali através das fezes, nas forrageiras, nos capins, e esses animais vão se infectando, né? Então, por isso que é importante também fazer um correto manejo das pastagens, para que possa quebrar o ciclo aí desses vermes. Os sintomas mais comuns da verminose são pelos arrepiados e sem brilho, tá? Perda de peso e diarreia. Então, é um animal bem, assim, afetado, tá? Então, o animal
pálido, aquele animal arrepiado, com aquele pelo áspero, sem brilho, aquele pelo arrepiado mesmo a palavra, né? Perda de peso, principalmente. Então, é um animal que está sendo ali, está tendo parasitas, né? Então, esses parasitas estão comprometendo o seu desenvolvimento. No caso da alta infestação, né, por hemancose, o animal apresenta debilidade, edema submandibular e mucosa ocular pálida. Por isso que é importante fazer ali uma observação diária, né? Examinar esses animais, verificar as mucosas, verificar mucosa ocular, tal. Então, olha aqui nessa imagem, A e B. Então estão verificando esse animal, ele está pálido, ele está ali todo arrepiado, o pelo dele está sem brilho, sem vida, né? Então, esse animal, consequentemente, ele está ali, tudo indica que ele esteja afetado por verminose, né? No controle da verminose, é importante a adoção de vários procedimentos. Primeiro, higienizar sistematicamente as instalações, proceder à rotação de pastagens, evitar a superlotação, realizar exames de fezes periodicamente, usar medicamentos com base nos resultados dos exames, manter os animais que respondam favoravelmente aos procedimentos adotados e descartar aqueles que apresentam frequentemente debilitados. Aquele animal que não tem jeito, ele está sempre se reinfectando, sempre debilitado, debilitado. Então, ele pode ser ali uma má influência, uma má companhia ali para aqueles outros, porque ele vai, consequentemente, estar sempre reinfectando os demais. A genética dos animais influencia na susceptibilidade à verminose, tá? Animais resistentes no rebanho, tem animais que são mais resistentes, então animais que são mais aptos, susceptíveis a se infectar. O uso de pastais infectadas contribui bastante para que esses animais fiquem nesse ciclo constante de reinfecção, tá? Oriunda dos ovos excretados. Então, esses ovos, como que funciona esse ciclo? Temos duas fases, a fase endógena e a fase exógena. Na fase endógena, ela fica ali de 17 a 21 dias, né, dentro do animal. Depois esse animal vai excretar as fezes, que vão conter as cepas, os ovos desses vermes, desses parasitas. E aí eles vão ficar de 4 a 7 dias ali nessas fezes presentes. Se esse animal for presente ali na pastagem, por exemplo. Então, se esse animal for comer a pastagem, ovinos e caprinos comem muito rente ao chão. Então, eles vão, consequentemente, comer aquele capim infectado. E esses ovos vão voltar para o organismo do animal e vão proliferar-se. Então, cada vez mais ele está se reinfectando, se reinfectando. Ao passo que você consegue fazer o manejo dessas pastagens e quebra esse ciclo, vou deixar essa pastagem aqui descansando 15 dias, 30 dias. Você quebrou o ciclo da doença. E aí, quando esses animais retornarem para aquela quadra ou piquete, não vai ter mais ovos aptos a serem ingeridos e, consequentemente, contaminar esses animais. Com relação aos transtornos metabólicos, nós temos a laminite, tá? Inflamação da lâmina, parte inferior do casco, está associada à mudança brusca de alimento ou à ingestão elevada de grãos, tá? Então, dietas de alto grão aí tem que ser realizadas com manejo muito preciso para que você não venha desencadear esses transtornos metabólicos pelo excesso de amido, tá? Sintomas: claudicação, dificuldade para deslocar ou ficar apoiado nos membros, aumento da temperatura da coroa do casco e forte reflexo de dor, né, ao ser tocado na parte inferior do casco. Então, é um animal que está sensível, ele está ali com dor, é um animal que está com dificuldade para ficar em pé, para se apoiar. Então, isso é preocupante. Então, pode ser um caso de laminite, tá? Tratamento: uso de analgésico e anti-inflamatório. Medida preventiva: sem trocas bruscas de dieta e controle da ingestão de grãos. Então, toda dieta, ela precisa de um período de adaptação. Então, se você fornece, por exemplo,
silagem de cana para esse animal durante um mês. E aí amanhã, hoje silagem de cana, amanhã você vai fornecer uma dieta de alto grão para esse animal, ele vai sentir, e muito. É uma mudança brusca na dieta, na alimentação dele. Então, se você quer inserir mais grão na dieta, vá mudando ao passo, vá diminuindo a cana e aumentando o grão ao passo que esse animal for se alimentando, com o passar dos dias, né? Então, diminuindo o que você quer tirar e aumentando o que você quer inserir. Exemplos aqui de laminite, olha as imagens. Também tem estudos já, tecnologia muito avançada, que mostra o uso de câmeras termográficas que identificam a laminite através da coloração, né, do espectro infravermelho dos membros desses animais. Por exemplo, quanto mais o casco está próximo ali de cores quentes, como o vermelho, significa que a temperatura está muito alta, então ele tem um processo inflamatório. Ao passo que essa coloração esfria, próximo do azul, do verde, esse animal está com uma temperatura menor, ou seja, sem ali aspecto inflamatório, ok? Toxemia da gestação ocorre em ovelhas e cabras durante as 6 últimas semanas de gestação, causado por erros no manejo alimentar, particularmente quando ocorre redução dos alimentos energéticos, os grãos, tá? Principalmente o milho. Sintomas: apatia e prostração, bruxismo, né? O ranger dos dentes, desidratação, mucosa ocular com cor de tijolo. Então, faz aqui a verificação da mucosa, tá? Aquele amarelo, aquele laranja pálido, tá? Tremores e, nos casos graves, coma e morte. Tá? Tratamento. Fase inicial pode ser debelada com o simples oferecimento de alimentos energéticos, tá? Nos casos mais avançados, é necessária a aplicação de medicamentos, tá? Via oral ou endovenosa. E em casos extremos, é recomendado induzir o aborto por meio de medicamentos. Então, é um transtorno que ocorre nesse período de gestação e que, infelizmente, pode ser realizada essa técnica. Imagens, como esse animal fica, apático, abatido, tá? Então, um animal que está visivelmente com desconforto. Vamos ver aqui alguns problemas sanitários no confinamento, né? O confinamento é um ambiente que tem muita facilidade de haver estresse. Os animais estão contidos, estão presos, estão muitas vezes com outros animais que eles nunca viram na vida. Então, muitas vezes tem poeira, ou então tem muita lama. Então, tudo isso influencia na sanidade desse animal. Até o aparecimento de doenças respiratórias, por exemplo. Então, tudo vai acometer esses animais no confinamento se não for fornecido um conforto a eles, tá? Então, desses problemas são as desordens metabólicas, como a enterotoxemia, a acidose ruminal e intoxicação por ureia. Então, o alto uso de concentrado, por exemplo, pode causar acidose ruminal. Então, trazer malefícios a esses animais. Então, daí a importância de se realizar o balanceamento da dieta de uma forma eficaz. Então, aqui, enterotoxemia. Vacinação deve ser feita previamente ao confinamento. Acidose ruminal, né? Alto conteúdo de concentrado, manifestações clínicas, depressão no consumo da ração, laminite, alterações extensas da microbiota ruminal e seus produtos de fermentação, além de lesões na mucosa do rumen. Então, prejudica muito o estômago desses animais. Então, principalmente o rumen, em que é onde ocorre grande principal ali degradação da fibra. Então, o uso da microbiota ruminal. Então, se você eleva, né, essa acidez, a microbiota é prejudicada, ela é morta. Então, como que você vai degradar essa fibra sem a microbiota ruminal? Com
relação aos dejetos, né, existem problemas graves, né, do agricultor familiar no semiárido brasileiro, por exemplo, com relação a eles, né? Escassez de fontes energéticas, desafio na produção de alimentos, alto índice de mortalidade dos animais. Então, você fazer o uso correto desses dejetos, né, o descarte e o aproveitamento também, vai ajudar muito na produção, como, por exemplo, o uso desses dejetos para produção de biofertilizante, de biogás, tá? Então, por exemplo, a biodigestão, temos o biogás com o metano, né, de 50% a 70%, e o dióxido de carbono, de 30% a 40%. Então, você pode ali ter um biodigestor em que você pode estar alimentando com esses dejetos e, consequentemente, gerar uma outra fonte de renda, tá? Ou amenizar custos da produção. Biofertilizante. Os dejetos de caprino ovino são altamente ricos em ureia, por exemplo. Então, você pode estar curtindo esse esterco para virar um biofertilizante, né, altamente rico em nutrientes, e usar na agricultura, por exemplo, até mesmo para produção de grãos para a silagem daqueles animais, tá? Então, é uma alternativa, né, ao uso da lenha, por exemplo, para iluminação e a cocção. Então, olha, você está ali gerando energia, tá? Com esses dejetos. A implantação do biodigestor segue os seguintes passos: escavação da cavidade do biodigestor, instalação de tubos, construção dos tanques de resíduo, revestimento e cobertura da cavidade, fixação das mantas das tubulações e adaptação dos equipamentos para a queima do biogás, tá? Nisso você vai ter a instalação do sistema de utilização do biofertilizante. Aqui nós temos algumas imagens, tá? Caixa de entrada, onde você vai alimentar o biodigestor, vai haver a fermentação ali, a produção do biogás e a caixa de saída. Aí que você pode acoplar, por exemplo, diretamente a um fogão. Então, você vai ter gás para aquele fogão, um exemplo. Então, exemplos de uso do dejeto de forma correta, tá? Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a presença de todos. Convido vocês a se aprofundarem no tema, leiam o Saiba Mais, façam os exercícios, resolvam os exercícios, interajam comigo no chat, tirem as dúvidas de vocês no chat, nos fóruns, e eu estou à disposição de todos. Desejo a vocês bons estudos.